duas passagens diferentes. Paulo, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vida dos filipenses, da igreja, dos irmãos em Cristo que estava na cidade de Filipo, na Grécia, e ele agradecendo pela vida deles e por eles terem ajudado ele no momento de necessidade dele, e também o texto bíblico da mulher samaritana, quando Jesus fala para ela que a água que ela precisava não era aquela água daquele poço, porque aquela água ela iria saciar a sede dela só por um período de tempo. Mas se ela encontrasse a água da vida, que era ele estava se referindo dele, que ela jamais, nunca mais sentiria sede, ela ficaria satisfeita. A satisfação é algo que nós todos procuramos, todo mundo quer estar satisfeito, quer ter, o seu coração está em paz. Eu preciso de uma coisa, eu consigo o que eu preciso, não é? Eu estou com fome, eu acho alguma coisa de comer. Eu estou com sede, eu acho o que beber. Eu vou satisfazer o meu corpo. Eu preciso de dinheiro e eu consigo dinheiro. Então, a gente está sempre procurando meios para estar satisfeito, estar contente, não é? E Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele fala que ele agradece pelo suprimento que veio através deles, mas ele disse que ele tinha aprendido a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Ele tinha aprendido a estar satisfeito com Deus, tendo muito, e ele tinha aprendido a estar satisfeito tendo pouco. Na abundância ou na escassez, ele estaria satisfeito, ele estaria feliz, porque ele aprendeu que a presença de Deus é o que realmente satisfaz a sua alma, satisfaz o seu corpo, as suas necessidades, tanto as materiais quanto as espirituais, porque as necessidades da alma só Jesus pode preencher. E as necessidades materiais, Jesus falou quando falou o sermão, né, do monte, ele falando: olha o lírio dos campos, olha as aves dos céus, seu pai sabe o que eles precisam e dá. Por que vocês estão preocupados com o que você vai comer, com o que você vai beber, com a roupa que você vai vestir? Que o vosso pai sabe do que você precisa e ele vai suprir a sua necessidade. Então, Deus sempre nos mostra que ele não apenas nos satisfaz no espírito, na alma, no coração, na presença dele, como ele também vai suprir as nossas necessidades materiais, aquilo que nós precisamos. Ele pode não nos dar o exagero, o excesso, o supérfluo, que às vezes a gente quer tanto, a gente às vezes briga tanto para ter o supérfluo. E Deus vai nos dar o necessário, o essencial para a gente viver. Eu sempre falo e enfatizo isso, porque há um evangelho sendo pregado onde você é capaz, você tem dinheiro, você faz dinheiro, e é isso que é a bênção de Deus. O sinal da bênção de Deus é a pessoa ser próspero. E nem sempre a prosperidade material significa bênção e prosperidade espiritual. E a palavra de Deus sempre deixa isso muito claro, que o mais importante é que nós possamos realmente encontrar satisfação na nossa alma, na presença de Deus, e saber que ele vai cuidar de tudo mais que nós precisamos também. Ele vai nos dar força para trabalhar, vai nos dar sabedoria para administrar o que ele tem nos dado e colocado nas nossas mãos, e ele vai estar sempre nos orientando e não nos deixando faltar o pão nosso de cada dia, como ele ensinou na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Supre as nossas necessidades, supre a carências materiais. E Deus faz isso. Ele sempre está pronto a nos abençoar. Nós podemos contar com isso. Às vezes, ele não vai te dar algo que não seja de acordo com a vontade dele, né? Os excessos, os exageros, mas ele vai sempre suprir as nossas necessidades. Vamos ler a passagem bíblica de hoje, que está em Filipenses, na carta de Paulo, à igreja que estava em Filipo, é o nome da cidade ainda hoje, Filipo, e lá moram os filipenses. E Paulo foi quem iniciou essa igreja lá, começou a evangelizar, falar do amor de Deus, do reino de Deus,
e reuniu esse povo lá. Agora ele estava longe, e mesmo de longe ele mandava cartas para orientar a igreja. A carta de Paulo aos Filipenses só tem 4 capítulos, é uma carta pequena, muito linda, muita orientação linda, eu aconselho você a ler. E aqui ele fala, já o final da carta, o último capítulo, e ele está agradecendo a eles. E ele diz, ora, muito me regozijei no Senhor, muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Que bom, eu me alegrei porque vocês se lembraram de mim. Eu me alegrei muito porque vocês pensaram em mim, vocês lembraram de mim. Pois já vos tinhas lembrado, eu já tinha pensado em vocês, mas não sabia se vocês estavam lembrando de mim. Não é aquela história, está de longe, e não é como hoje em dia, que a gente tem o WhatsApp, o FaceTime, que a gente está de longe, mas se vê todo dia, se fala, conversa, sabe o que está acontecendo, participa da vida um do outro, né? A gente fica feliz, o Derval está lá no Pará, ele participa da vida dos netos que está aqui em Minas, lá em Minas, a Raquel lá no Mato Grosso ou em Goiânia, participando do que está acontecendo com os netos lá nos Estados Unidos, aquele menino que tem neto lá na Alemanha, o Marcos. Então, é a bênção de hoje ter essa internet, né? Poder conversar, rir, contar caso. Mas no tempo de Paulo não tinha esse negócio, não. Uma carta levava, às vezes, meses para chegar na mão da pessoa, não é? E para ter resposta. E Paulo estava dizendo aqui, eu estou muito feliz que vocês se lembraram de mim. E eu já tinha pensado em vocês, mas eu não tinha tido oportunidade. Não tinha tido oportunidade. Então, faltou por causa da dificuldade, da distância e tudo mais. Mas agora ele estava se alegrando de que eles lembraram dele e eles mandaram alguma coisa para Paulo, através de algum portador. Não digo isto como por necessidade, não estou dizendo para deixar vocês constrangidos de que eu estou passando necessidade, precisando de ajuda. Ele quis deixar bem claro que ele não estava pedindo nenhuma ajuda e nem querendo fazer-se de coitado diante de ninguém para conseguir ajuda. Ele está dizendo, não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi a contentar-me. Olha que coisa linda, que lição maravilhosa. Eu já aprendi a estar satisfeito e contente com o que eu tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Eu sei ter pouco e sei ter muito. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, eu tenho instrução, informação, orientação, e sei como viver tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso passar por todas essas situações e eu fico contente. Eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Queridos, isto é uma aprendizagem. Isto é uma aprendizagem. A gente tem que aprender. A gente tem que fazer um esforço para entender os propósitos de Deus e aprender a estar contente. Sabe que tem pessoas que têm tudo para ser feliz, mas não são felizes? Vive reclamando, vive achando ruim de tudo, vive para murmurar e falar da insatisfação geral da vida. Então, isso não é bom. Não alegra o coração, não edifica a alma, não fortalece a fé. Uma pessoa que só reclama, só murmura, a gente precisa aprender a se contentar, a estar contente, a falar coisas boas, a encontrar sempre um lado bom de cada situação e aprender a estar feliz e contente com a presença de Deus em toda e qualquer situação. Mesmo eu tendo Deus, eu vou passar situações difíceis. Mesmo eu tendo Deus, eu vou ter dias de saúde e dias de doença. Mesmo eu tendo Deus, o fato de eu estar passando por uma doença, um problema, não quer dizer que eu não tenho Deus, ou que Deus está com raiva de mim, ou que Deus está pesando a mão na minha vida. Não, absolutamente. Porque Jó era um homem segundo o coração de Deus, que Deus estava tão encantado com ele, com a fidelidade dele, e Jó passou por todas as provações, com doença, falta de dinheiro, faltou tudo, amigos, faltou tudo para Jó.
Deus estava tendo um propósito na vida de Jó naquela situação. Paulo está dizendo aqui, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Seja que o que eu tenho hoje é fartura ou se eu tenho hoje é escassez, eu vou estar contente. Eu sei estar bem em qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante que a gente use esse versículo e a gente sabe ele decorado. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas a gente só fala esse versículo para as coisas assim. Não, eu posso todas as coisas, eu vou conseguir, eu vou fazer, vai acontecer, só coisa boa. A gente não fala, eu posso passar fome, porque é ele que me fortalece. Eu posso ficar doente, porque é ele que me fortalece. Eu posso sofrer, porque é ele que me fortalece. Eu posso me sentir sozinho, porque é ele que me fortalece. A gente não usa esse versículo para situações difíceis, não é? A gente só usa para falar que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que eu vou ter sucesso, que vai. Aqui Paulo está dizendo com muita clareza que ele pode tudo, que ele pode estar contente em toda e qualquer situação, na abundância ou na escassez, tendo tudo ou tendo nada, tendo comida ou tendo fome, passando fome. Todavia, fizestes bem em tornar parte da minha aflição. Paulo está dizendo, vocês fizeram bem em me ajudar e mandar ajuda para mim, porque a igreja de Filipe se reuniu e mandou algum tipo de ajuda que ia abençoar a vida de Paulo onde ele estava. Paulo está aqui agradecendo, mas a coisa mais importante da gente aprender com Paulo hoje é saber, aprender a se contentar. Eu já contei aqui, vocês todos devem conhecer, porque quem foi do meu tempo, a gente sempre, na adolescência, tinha sempre uma professora que indicava o livro Poliana, O Jogo do Contente. Quem já leu esse livro ou já ouviu essa história? A Poliana era uma filha de missionários, vivia num campo missionário, num lugar difícil, os pais moravam lá para falar de Jesus, e numa vida muito financeiramente pobre, simples, humilde. E como filho de missionário, ela sempre esperava os presentes que as igrejas, o pessoal reunia para mandar. Na época de Natal, chegava aquelas caixas com os presentes para ver o que é, né? Então, sempre havia aquela expectativa de esperar. A Poliana, ela criou esse jogo com o pai dela, esse jogo do contente, sem estar contente. Então, em tudo que acontecia, ela achava uma razão para estar contente. E um dia no Natal, quando chega aquela encomenda grande das coisas que vem de Natal, o presente que veio para Poliana foi uma muleta. Imagina uma criança esperando um presente e ganhar uma muleta. Ela, em vez de ficar triste e decepcionada, ela saiu dizendo, eu estou muito contente, porque eu não preciso usar essa muleta. Eu não tenho necessidade dessa muleta. Minhas pernas estão funcionando, eu tenho saúde, eu posso andar, eu posso pular, posso correr. Eu não preciso da muleta. Eu fiquei muito contente com o meu presente, porque ele me lembrou que eu tenho saúde, que eu estou bem, que eu posso brincar. Então, esse era o jogo do contente, da Poliana. E esse era o ensinamento. Todo livro fala de situações e muitas outras histórias em que essa menina influenciou a vida das pessoas à sua volta, porque sempre que acontecia uma coisa ruim, naquela situação difícil, ela achava uma razão para estar contente. Tinha que achar um jeito, alguma coisa, para ela ser grata a Deus. Então, isso aqui é aprender, aprendizagem, aprender a estar contente. E Jesus falou para a mulher samaritana, se eu e você soubesse quem está te oferecendo água, se você soubesse que eu sou a água da vida, você ia pedir para mim dessa água. E a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Porque a água é a presença dele, é o próprio Jesus. Quando nós realmente aprendemos a experimentar a presença de Deus. Queridos, a gente tem paz nos momentos mais difíceis. A gente aprende a estar contente, saber que Deus tem toda a situação sob controle. Está nas mãos dele. Ele sabe o que está fazendo. Ele está permitindo? Ele sabe por quê. Ele sabe a razão.
Ele está com tudo sob o controle nas mãos dele. A minha vida é dele, eu entreguei para ele, ele é o Senhor da minha vida, então ele mesmo vai cuidar de tudo. Ele vai encaminhar tudo. Eu posso descansar. Eu posso tranquilizar meu coração de que é Deus quem está cuidando de mim. Você pode praticar o jogo do contente. Como Paulo disse, eu aprendi a estar contente, satisfeito. Qual é a área da sua vida que talvez te causa tristeza? Alguma coisa que você não está satisfeito? Alguma área, alguma coisa que você não está engolindo muito bem, vamos dizer assim, não está conseguindo encarar, que está te incomodando. Comece a orar para que Deus te ensine a estar contente com aquela situação. Comece a orar pela situação, comece a orar até você encontrar aquela paz que vem da presença de Deus naquela situação. E aquela paz que vai acalmar o seu coração, que vai te dar o contentamento. Não talvez com a situação que não vai mudar, mas o contentamento de saber que Deus está com você naquela situação e que Deus vai resolver a situação por você. Então, a gente precisa desenvolver essa fé. Paulo, quando ele disse, eu aprendi a estar contente, não foi de um dia para a noite, não foi tão fácil a aprendizagem, com certeza, porque há passagens bíblicas onde ele fala que ele estava lutando, sofrendo, que ele foi a Deus pedindo para Deus tirar um espinho na carne. Ele tinha um problema que ele não fala o que era, que ele sofria com ele pedia a Deus para dar alívio e Deus não dava. E Deus falou para ele assim, Paulo, Deus não disse eu vou tirar o problema. Deus falou para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder é perfeito na tua fraqueza. Paulo, eu não vou tirar esse problema da sua vida, mas eu vou te dar a minha graça para você enfrentar o problema. Eu vou te dar a minha graça e você vai aprender. Você vai aprender a viver na graça, a viver contente com a minha presença, a viver na dependência minha. Nós temos que aprender a depender de Deus. As situações mais difíceis é onde a gente mais precisa aprender. E é onde a gente descobre se está dependendo ou não. Porque ver em marcha a gente acha que está dependendo de Deus, fala que está dependendo de Deus, mas na hora que o bicho pega, que a coisa aperta, a gente sabe de imediato quando o coração parece que vai sair pela boca, de nervoso, ou de ansiedade, ou de preocupação. Quando o coração vem e dá aquela agonia, você sabe assim, eu não estou confiando tanto que eu devia. Porque se eu tivesse, eu estava descansando, eu não estava com dor no estômago, não estava com úlcera, gastrite, falta de sono, não está com nada disso. Está faltando fé, deixa eu ir orar mais, deixa eu buscar mais, deixa eu ir para o altar de Deus e clamar pela graça. Tua graça é melhor que a vida. A tua graça me basta, porque o teu poder é perfeito na minha fraqueza. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que a gente aprenda a estar contente, que a gente aprenda a confiar em Deus, que a gente aprenda. É uma aprendizagem. Para aprender, a gente tem que estudar. Para aprender, a gente tem que praticar. Para aprender, a gente tem que dispor o coração a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Aprender não é tão fácil, mas uma vez que a gente aprende, como Paulo disse, ele estava contente, ele estava preso, mas ele estava dizendo, ele falou, a palavra de Deus, eu estou preso, estou na cadeia, mas a palavra de Deus não está presa não, porque ele escrevia e mandava, todo mundo que vinha visitar Paulo, ele fazia uma cartinha, punha na mão da pessoa, para a pessoa levar aquela carta, a palavra de Deus ia se espalhando. Eu fico imaginando um Paulo hoje, hein, com essa internet, com a capacidade de alcance de comunicação, ele ia bombar, detonar esse mundo com a palavra de Deus, porque com tanta dificuldade que era para se comunicar e mandar a mensagem, ele fez o que fez, e até hoje, as cartas, os escritos dele até hoje, né?
estão influenciando e transformando as nossas vidas aqui em pleno século XXI. Queridos, vamos aprender? Vamos ser alunos, discípulos de Jesus? Vamos buscar aprender a estar contente, satisfeitos em toda e qualquer situação. Amém? Ele sabe o que é melhor para nós e o porquê de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Que nós possamos assimilar essa verdade de Deus e praticá-la. Que Deus nos dê a graça e força e ajuda que nós precisamos para a gente conseguir. E com isso a gente abençoar outros, que a gente aprendendo, a gente vai ensinar outros a realmente também aprender essa verdade. Amém? Que Deus nos abençoe.